Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Hoje eu tô aqui com uma mesa muito especial, de verdade. É um prazer estar com vocês, escutar as histórias e as experiências de vocês. Vou começar aqui apresentando, lembrando que a gente deixa as redes sociais, então se você quiser dar uma pesquisada lá melhor, né, em cada uma das convidadas, fique à vontade. Mas eu quero falar que a gente está recebendo a Ali Tatiane, mais conhecida como Tati, que é pastora há 22 anos e também escritora. Ela falou aqui no começo que ajuda mulheres naquela que é a sua dor, e eu achei isso muito lindo. A Silvia, nossa terapeuta, ela trabalha com hipnose clínica e ela está como terapeuta há 3 anos. E a Paty, que é a nossa psicóloga, que vai trazer a gente para o centro quando a gente ir falando demais aqui nessa mesa. E ela trabalha com mães e filhos, né, há 11 anos. Então, bem-vindas, mulheres. Quando vocês puxarem alguma fala, né, fiquem à vontade para falar um pouquinho mais sobre vocês. Mas eu já vou começar aqui com o nosso tema, que inclusive eu mudei ele no meio do caminho, né? Pois é. Só que olhando para essa mesa, a gente tem uma psicóloga, a gente tem uma terapeuta, a gente tem uma pastora, escritora que, né, trabalha também com mulheres. Eu fiquei com muita vontade de fazer essa pergunta, né? O que é esse tal de autoconhecimento? E esse vai ser o tema da nossa mesa, né? O que é esse tal de autoconhecimento? Que todo mundo fala, que está na moda, né? Tá na moda faz muito tempo, né? Falar sobre isso. E eu queria falar sobre a profundidade sobre o que significa, né? Esse autoconhecimento. Então, eu queria começar com a Silvia. Não foi combinado, né, Silvia? Eu queria te perguntar, quando você pensa em autoconhecimento, o que despertou em você assim, olha, isso aqui é o que está dentro de mim, isso aqui é o que está fora, isso aqui é o que está dentro. Teve algum momento assim que tu começou a entender que essa era a Silvia real, que a Silvia parou de andar no automático, o que, enfim, né, muitas vezes acontece, e começou a olhar para dentro? Sim, com certeza. Autoconhecimento é conhecer a si mesma, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas que eu atendo hoje em dia, eu percebo muito isso, né? Que falta isso. Quando que despertou em mim esse autoconhecimento? Há uns 25 anos atrás, né? Então, a caminhada do autoconhecimento, ela é longa. Uhum. Quando, numa conversa com a minha irmã, nós, na época, era muito... acho que no início, né? Ou, de repente, eu estava prestando atenção no fazer o planejamento anual. Chegava final de ano, aquela coisa de fazer o planejamento. Aí eu parei e pensei, nossa, mas eu nunca fiz isso. O que eu gosto? O que eu quero? O que eu quero para mim, para esse próximo ano? Então, ali eu percebi que eu não me conhecia. Eu não sabia dos meus, do que eu realmente gostava, do que eu queria, do que eu almejava. Eu percebi que eu não tinha sonhos. Então, ali começou realmente a minha caminhada, que é diária, né? Bem legal. Cada dia a gente descobre algo mais. E para mim tem muito a ver com isso mesmo, né? Quando eu pensei o que é esse autoconhecimento, né? O que é esse tal de autoconhecimento, essa palavra tão falada, é a importância de entender o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, né? Como que as escolhas elas refletem na minha vida, mas entender que eu sou responsável por essas escolhas. Então, quando você não se conhece, quando você não olha para dentro e lá no profundo entende o que é minha vontade, o que é automático, por isso que eu fiquei com vontade de conversar sobre esse tema, você é levada. Né? Você é levada para lugares da vida e, de repente, tu se dá conta, sei lá, com 30 anos, essas são as minhas escolhas, né? Eu queria ter casado, eu queria ter tido um filho, eu queria realmente ter feito essa faculdade, eu queria esse trabalho,
né? É aqui onde eu brilho, ou eu fiz porque era o que dava mais dinheiro, ou era o que as pessoas falavam na época que era o meu caminho, né? Então, o autoconhecimento tem, para mim, né? E por isso que eu trouxe esse tema, tem a ver com isso, com a liberdade de poder escolher o que realmente reflete o meu ser, né? O meu eu, né? O que eu realmente quero nesse mundo. Sim. E baseado nisso, Tati, me conta, né? Pastora, 22 anos, eu acho. 22 anos. Eu acho que tu já viu muita, ou pelo menos já refletiu muito sobre o que é o seu ser. Eu acho que eu gosto de pensar assim, né? Quando me perguntam quem é você, né? Eu digo sempre, eu gosto de pensar assim. Eu sou filha de Deus, irmã de Jesus e amiga do Espírito Santo. Eu caminho com eles e ao longo desses 22 anos que eu caminho com mulheres e ajudo mulheres, a gente ouviu muitas vezes essas mulheres fazerem essa pergunta. Eu não sei quem eu sou. Eu estou perdida. Eu nem sei por que eu estou nessa relação, eu nem sei por que eu estou nessa profissão, eu nem sei por que eu fiz essa faculdade, né? E eu tenho um conceito sobre autoconhecimento que, é claro, ele é baseado naquilo que eu acredito na Bíblia, acredito nas Escrituras e procuro seguir, né? Então, eu acredito que Deus, ele é um pai, né? Um pai bom, que nos corrige, mas que se responsabiliza pela nossa história. E a gente estava conversando aqui no início que tu tem um bebê de 5 meses, eu também tenho uma neta de 5 meses, né? E quando a pessoa está grávida, né, os pais eles não esperam a criança nascer e dizem para ela, vai lá e compra um bore canelado, um pacote de fralda que tu vai precisar. A gente vai preparando aquele enxoval, comprando o berço e todas as coisas. E eu vejo Deus como esse pai que ele colocou na nossa mala, dentro de nós, tudo aquilo que a gente precisa para viver o nosso destino profético, a nossa história nesse mundo, né? Porque eu acredito que nós somos a resposta para alguém. Somos a resposta para um grupo de mulheres, para uma mãe, para uma família, né? E o que eu percebo que as pessoas não fazem muito? Falo de mulheres porque a gente trabalha muito com mulheres, né? Olhar para dentro dessa mala, né? O que tem dentro dessa mala aí que Deus colocou? Porque quando tu descobre essa mala, tu abre ela, que na verdade é o nosso interior, tu vai ver ali beleza. E se tu for agradecida e não se comparar com a outra, tu vai usar aquilo que o pai colocou dentro da tua mala e vai viver a tua história. Então, o autoconhecimento é tu olhar para dentro dessa mala, né? Eu sou falante, às vezes tu tem que educar um pouco, né? Mas às vezes eu conheço mulheres tímidas que dizem para mim, pastor, eu queria ser falante como tu é. Eu falo, não pense assim, porque às vezes é bom ser um pouco mais introspectiva também. Você é mais observadora, você observa mais comportamento, guarda mais as falas, os detalhes, né? Então, eu percebo isso, que o que falta, às vezes, para as filhas de Deus é olhar para dentro dessa mala, ser agradecida, ver beleza em tudo e usar isso para chegar no lugar que Deus... Né? Ao seu favor. Ser feliz com as suas características. Isso é uma grande... Realmente, assim, né? A gente, às vezes, não enxerga o potencial das nossas... fortalezas e do que são as nossas fraquezas, né? Então, quando a gente começou aqui essa conversa e que a gente falou assim, eu fico me comparando, né? Eu comparo aqui a minha fraqueza com a fortaleza do outro, né? E o que a Tati trouxe nesse sentido, né? De olhar para dentro e entender, cara, eu sou boa aqui, aqui e aqui. É aqui que eu brilho. Eu brilho nisso. E aqui eu boto força, né? E aqui eu aumento. Eu não vou ficar aqui onde é minha fraqueza. Não sou tão boa assim na comunicação, né? Sei lá, né? Sim. Eu posso tentar melhorar isso, que eu acho que é um ponto de evolução, mas tentar pegar esse ponto e comparar com uma pessoa que é eloquente, que fala e que faz aquilo, né? E como tu falou, que ganhou isso de presente, né? Uma dádiva e uma característica sua. Isso também é autoconhecimento, né? Sim. Entender o que é a sua força e o que é a sua fraqueza. Exato. E dar potência para aquilo que é força. Tu deve ver muito isso em consultório. Muito. Principalmente porque eu trabalho com a maternidade. Né?
E as mulheres, quando elas passam por esse período ali, né, de ser mãe, muitas coisas mudam também, né? Todas. Todas, praticamente todas. E nesse momento, pode ser um momento de escuridão, né? Mas a gente também pode usar esse momento como um momento para se descobrir, para se autoconhecer, né? O que é o autoconhecimento? É essa oportunidade que a gente tem de poder olhar para dentro, e essa disponibilidade que a gente tem de poder se escutar, de poder entender, assim, se perceber. O que eu estou sentindo? Né? Quais são as sensações que determinadas situações causam em mim? Né? Por que aqui eu me sinto bem? Por que em outro lugar eu não me sinto tão bem? Me causa uma estranheza. Então, o autoconhecimento é isso, é a gente poder parar e se perceber, sentir, né, as suas emoções. E por isso que o autoconhecimento é muito importante a gente incentivar ele desde quando a gente é pequenininha. Eu trabalho com criança também, né? Então, como é importante a gente incentivar no nosso filho o autoconhecimento. Como é que tu incentiva as crianças a se conhecerem? Qual que seria um exercício prático? A gente começa a falar sobre emoções, né? E o que é falar sobre emoção? Quando a gente sente alguma coisa, a gente não para perceber que a gente pensou sobre alguma coisa antes, né? A gente só sente, a gente percebe que a gente está triste ou que a gente está com raiva, mas a gente não para perceber quais são as sensações que essa emoção gerou no nosso corpo. Então, quando eu vou trabalhando com a criança o autoconhecimento, é esse exercício de se auto-perceber, de se escutar, de entender quais são as emoções que situações da vidinha dela causam nela, né? Para depois, sim, a gente mostrar para essa criança que tudo isso veio de um pensamento. Né? E também depende muito da idade da criança, né? Quando ela é mais pequenininha, é mais difícil a gente fazer ela pensar sobre o pensamento dela. Né? Então, por isso também que é importante trazer as mães para esse atendimento, porque os pais são agentes de transformação na vida dos filhos. Então, muitas vezes, eu não consigo atender só a criança, eu atendo a mãe, eu atendo a família. Porque é isso que vai fazer também, esse apoio familiar, que vai fazer a criança se autoconhecer. E muitas vezes, Pamela, as mães chegam lá no consultório e elas não conseguem se conhecer, elas não se percebem e querem que os filhos façam isso, né? Então, o meu trabalho também é mostrar para essa mãe que ela não está conseguindo lidar com as emoções dela, ela não está conseguindo se perceber. E aí não tem como a gente ensinar para o outro aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não aprendeu. Né? É verdade. Eu sempre uso essa metáfora lá no consultório de aprender a dirigir, né? Se a gente vai aprender a dirigir, a gente tem que aprender a dirigir com alguém que sabe dirigir. Senão essa pessoa não vai conseguir ensinar a gente, né? Mesma coisa sobre essa questão de incentivar o autoconhecimento nos nossos filhos. É muito importante que a gente comece essa caminhada, né, de se autoconhecer, de se autoperceber, para poder ensinar para os nossos filhos isso. E como esse barulho, né, a gente conseguir silenciar um pouco o barulho do que é externo, para daí sim, né, se voltar para dentro. Eu fico pensando às vezes que é difícil partes práticas, né? Então tá, como é que a gente faz isso? Quero me autoconhecer agora, nesse momento. Comece por onde, né? Talvez um exercício seja esse, de tentar silenciar o que é externo, né? O que é ruído, o que não é o seu eu falando, né? O que é simplesmente esse excesso de comparação, essas pessoas que estão à sua volta e que enxergam uma vida toda para você, né? E não é você, né? Então, você sentar na cadeirinha do comandante, né? Desse corpo que você está e dizer, cara, para onde que eu realmente quero levar ele, para onde eu quero ir, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. E o autoconhecimento, eu acho que tem uma parte espiritual aí muito grande, né? As pessoas, elas se buscam, tentam, pelo menos, se conectar com algo maior, porque tu olha para dentro e diz assim, tá, eu sou isso aqui, mas e o que é mais do que isso, né? É só isso? A vida é pagar boleto, pegar o filho na escola, cumprir essa tabelinha aqui, é casar, ter filho, envelhecer e morrer? É para isso que eu vim, né? O que eu tenho dentro de mim que é isso, né? É algo importante para o mundo. Sim.
E nessa parte, em relação à espiritualidade, né? Como é que tu acha que as pessoas elas se percebem e procuram esse algo maior? Então, eu acredito que a religiosidade, ela é uma craca dentro desse contexto da espiritualidade. Porque quando nós estamos falando para mulheres, e quando tu vai para a Bíblia, tu vai ver que Jesus, ele olhou para as mulheres com um olhar muito especial. Porque as mulheres eram privadas de muitas coisas, e uma delas era de ouvir a palavra e declarar. E ele tirou elas desse lugar. Ele foi lá e disse, não pode a mulher no átrio. Ele foi lá, tirou ela do átrio, curou. Ele foi lá, tinha uma mulher lá sentada na beira do poço, que era samaritana, judeu, não falava com samaritano. Ele foi lá, conversou com ela e disse, agora volta para a tua cidade, conta a mudança, né, a transformação. E ela realmente se tornou missionária e pregou a palavra lá nessa cidade. Então, Jesus, ele empoderou as mulheres, ele tirou elas de um lugar e levou elas para outro lugar, né? E quando eu falo dessa craca da religiosidade, eu gosto de usar um texto bíblico onde Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Uma luz, ela nasceu para brilhar. Eu digo que a gente vem nesse mundo para brilhar. Existe um lugar que é o nosso lugar do autoconhecimento, que a gente vai brilhar naquilo ali. Eu amei a fala da Pamela, né, quando ela diz, eu brilho nisso. Eu falo, descubra naquilo que você brilha. E seja o melhor que você pode naquilo ali, porque você vai brilhar. Deus te criou para isso, teu pai te criou para isso. Então, durante muito tempo, a religiosidade, dentro do contexto da espiritualidade, ela nos disse o quê? Não brilhe, porque você vai roubar a glória de Deus. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde sempre. Nem sei quando ela entrou na minha vida, mas eu carrego desde sempre. E essa frase, ela diz assim, sabe quando é que você rouba a glória de Deus? É quando você, mulher, não se torna aquilo que Ele te criou para ser. Por quê? Porque tu imagina que teu pai te projetou para algo, colocou características especiais de presente na tua mala, e tu não abriu aquela mala, não se conheceu e não foi aquilo que tu nasceu para ser. Então, eu acredito que dentro do contexto da espiritualidade, nós nascemos para brilhar. E quando brilhamos como filhas, o nome do nosso Pai é glorificado. E eu acredito também, né, quando a gente para escutar a palavra, essa autorreflexão também é proporcionada, né? A gente escuta e pensa sobre a gente. Escuta e pensa sobre a nossa vida. E isso é o aplicação pessoal. Né? De poder parar e pensar sobre as coisas que estão acontecendo comigo. Quem sou eu? O que está me fazendo bem? Né? O que eu gosto de fazer? Aonde eu floresço? Né? Porque o autoconhecimento, ele traz isso. A gente fez um podcast recentemente que o tema era esse. Espiritualidade não é religião. Por uma questão, justamente, o legalismo, né? O que é permitido, o que pode, acaba afastando as pessoas de uma coisa que não deveria, né? Que não é assim que a gente deveria conduzir. E espiritualidade, para mim, é ter um relacionamento profundo com Deus. Isso é espiritualidade, né? Ser uma pessoa espiritual é você poder, em qualquer momento, conversar, né? E uma conversa não é uma coisa formal, é como se eu estivesse conversando aqui com a Paty. Paty, eu estou enfrentando esse problema. Exatamente. Eu não consigo sair disso aqui. E aqui também tem uma questão muito de se autoconhecer, porque quando eu paro, né? Me volto para dentro, para poder também escutar isso que tem dentro de mim, né? O Espírito Santo e essa parte que Deus colocou na gente, né? A gente só precisa silenciar o que é barulho e ouvir essa voz. É aí que eu enxergo um relacionamento, né? E eu vou dizer que eu por muito tempo procurei, eu acho que a maternidade, inclusive falamos bastante disso no episódio anterior, me aproximou, porque eu olho para o meu recém-nascido e eu acho que eu entendo um pouco como Deus olha para a gente. Exatamente, isso é lindo. Porque eu para mim, assim... Pais e filhos. Ele tem primeiro uma inocência e ele tem pouco conhecimento do que é esse mundo. Então, pensa, uma pessoa de 100 anos, ela conhece pouca coisa do que Deus já viu. Então, assim, eu acho que Deus olha para a gente como recém-nascidos, naquela ingenuidade, naquela tentativa do acerto. E ele, como pai amoroso, assim como eu olho para o meu bebê e enxergo que eu faria qualquer coisa
na minha vida por ele, eu respeito o tempo dele. Então, às vezes, não é no tempo que eu quero. Às vezes, ele precisa de mais tempo para, sei lá, para fazer uma coisa que eu espero que ele faça, né? Sim, muito Então, bonito, né? então Lindo, hoje em dia incrível. eu consigo entender mais e eu acho que eu voltei a querer essa proximidade, em ter uma conexão direta, já que Jesus morreu para que a gente tivesse essa conexão direta com Deus, Exatamente. com mais frequência, né? Então, e por quê? Porque eu percebi que sozinha a minha vida era muito vazia. Então, era essa coisa do viver para isso, né? Para esse material, para essa carne, né? Não viver para uma coisa que supera a isso, né? E quando tu tem um bebê, é impossível tu não enxergar Deus. É verdade. Porque são 2 células e, de repente, tem uma pessoa na tua frente que tem alma, que ri, que chora, que vai crescer. Que passou Eu 9 lembro. meses dentro de ti, que foi nutrido, que não morreu afogado, sufocado. Podia ter Depende, acontecido né? milhões de Totalmente. coisas ali e, de repente, É surreal, muito né? forte quando a gente se torna mãe, né? Eu lembro, Sobrenatural. acredito que toda mãe lembra, mas uma coisa que para mim foi muito forte. Quando a minha filha nasceu, que eu olhei para o olho dela, é isso que a gente entende, assim, que não é só um pedaço de carne. Tem alguma coisa ali que transborda pelo olhar, né? Uma alma, alguma coisa que a gente não consegue explicar. Sim. não é tangível e também não é explicável, né? Porque, de repente, assim, tinha uma célula aqui e uma célula ali. E, essa célula, e como que essa alma foi parar ali? Como que essa vida toda hoje tem emoção, É divino, sente? né? Então, tu fica... milagre da vida. como vai como além, ser descrente diante de um disso. milagre? Não tem como. E depois que você vê, não tem como tu, cara, apaga isso da mente. Não, porque eu acho que a ciência pode explicar o que é biológico, ela pode explicar várias coisas, mas essa nossa questão de sempre existe algo mais, é porque o algo mais também está dentro de cada um, né? Exatamente. A gente faz parte de um todo. Eu recebi várias perguntas, inclusive várias, ó. Olha só. Várias. As mulheres querem realmente saber. Uma delas foi, que eu acho que pode até ser a Silvia, para responder. Ela Sim. pergunta sobre o que tem a ver autocuidado com autoconhecimento. Eu gosto muito de falar, né, do autocuidado nas minhas redes sociais. Legal. Por quê? Porque eu percebo que as mulheres, né? Gosto muito de falar para as mulheres, porque eu atendo, na grande maioria, são mulheres, né? É o estar, é o se perceber, né? É o estar em estado de presença consigo, né? Então, começa na questão da autorresponsabilidade, né? O sair do papel de vítima, do vitimismo, de que as coisas não acontecem comigo, de que é sempre achar um culpado, né, a culpa do outro. E a partir daí, tudo vai se encaixando, eu digo assim, né? A autorresponsabilidade, o autoconhecimento, e daí eu começo a olhar para mim. Eu cuido de mim no meu dia a dia. Como? Eu, por exemplo, né, eu falo muito das minhas vivências. Sim. Eu acordo todos os dias de manhã agradecendo a Deus, primeiro, por ter acordado. Quantas pessoas não acordam, né? Quantas pessoas não têm o privilégio de acordar no dia seguinte? Acordo, preparo aquele cafezão lindo e maravilhoso para mim e para o meu esposo. Eu estou cuidando dele, mas eu estou cuidando de mim também, naquele momento, né? É um momento que a gente para, tomamos café juntos. Então, eu percebo o autocuidado nos mínimos detalhes, né? É o tomar um banho, estar ali no meu momento, é o fazer uma meditação, é o me preparar. Hoje, eu me preparei para estar aqui com essas mulheres lindas. Eu tive um momento a mais de cuidado comigo, né? Então, em cada detalhezinho, né? Esse autocuidado. E tu falou uma coisa muito importante, que as pessoas negligenciam, que é a autorresponsabilidade, né? Então, de repente, eu sou responsável pelos quilos a mais que existem no meu corpo. Totalmente. Eu sou responsável pela falta de saúde, né? Eu sou responsável por tantas coisas. Então, trazer isso, né? Sim. Essa direção para sua vida. Eu realmente gostei muito
Na hora que tu falou, assim, eu percebi que como realmente o autocuidado tem a ver com a autorresponsabilização, né? Então, tu realmente entender assim, eu vou cuidar de mim, porque eu sou responsável por esse corpo. Eu ganhei um corpinho, né, que tem uma alma aqui dentro que eu tô tentando desmistificar e entender ela, né, entender o que é divino, porque muito do nosso conflito, eu acho que é isso, passa também por uma questão de o que é terreno, o que é divino, né, porque eu escutei uma pregação muito legal que falava como o espírito ele é simples, ele sabe, ele sente, mas como a carne atrapalha, porque ela tem várias coisas. Então, eu tenho a fome, eu tenho a sempre pronto. eu tenho a fome, eu tenho a sede, eu tenho a ambição, eu tenho várias coisas ali que estão tampando a minha visão de algo que está dentro de mim. E psicóloga, não é isso. Às vezes tu só pergunta para a pessoa, as respostas estão lá dentro. Tu precisa fazer a pessoa falar para ela se dar conta. Para ela se dar conta. Então, é uma questão interna. Tá tudo dentro, né? O autoconhecimento é isso, ele vem de dentro para fora. E quando ela perguntou, né, essa moça que deixou essa perguntinha aí sobre o autocuidado, não tem uma receitinha de bolo. Para cada pessoa vai ser alguma atitude, né? O que é um autocuidado para ti pode ser que não seja para outra, né? O que faz sentido para cada pessoa? Quando é que eu me sinto cuidada? Né? E aí a gente vai ter um norte para saber quais são as atitudes que a gente busca para a vida da gente. Porque quando a gente se conhece, a gente vai em direção a essa vida mais satisfatória, né? A gente sabe o que faz bem para a gente sabe onde a gente não se sente bem, e aí fica mais fácil a gente ir em direção dessa busca, desse caminho que vai deixar a gente ter uma vida mais feliz mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente vai seguindo a leveza, né? Eu digo assim para as pessoas, na minha percepção, é tão fácil viver, né? Por que a gente complica tanto? Então, a partir do momento que nós nos conhecemos, o que eu gosto, onde eu gosto de estar, quais são as pessoas que de alguma forma eu gosto de estar, né? Que contribuem para a minha vida e que eu percebo que eu sou contribuição. Então, isso no meu entendimento é seguir a leveza, né? É estar num ambiente gostoso, agradável, leve, fazer a diferença naquele ambiente que você está e conseguir, se não está muito legal, mas conseguir assim com a tua energia, com a tua luz, né, que eu achei lindo que tu colocou lá no início. Todos nós temos, né, a luz divina, essa luz própria. Deixa ela brilhar, deixa desabrochar e contagiar quem está na volta, né? E como fica mais fácil algumas coisas, né? Tipo, dizer não, né? Quando eu sei, quando eu realmente tenho essa reflexão, assim, aquele é um tipo de ambiente que eu gostaria de estar, aquelas pessoas são as pessoas que eu quero me relacionar, não é um lugar de julgamento se aquelas pessoas estão certas ou não nas escolhas que elas fizeram para as vidas delas, né? Mas é de saber se as suas escolhas se condizem com aquele espaço. Então, às vezes, eu deixo de me relacionar. Eu tinha essa dificuldade de dizer não, Pamela. E a gente precisa pôr esse limite, né? Descobrir, quando tu descobre quem tu é, tu não tem nenhum problema de dizer, não, isso não é para mim, isso não faz parte da minha vida. E gasta uma energia, gasta. Né? E às vezes são bloqueios, sabia? Eu encontro muitas mulheres com bloqueios. E sabe que eu descobri que eu tinha dificuldade de dizer não com a psicóloga. Foi incrível, assim, aquilo para mim foi libertador, sabe? E a gente encontra nessa caminhada muitas mulheres com dificuldade de se autoconhecer por causa dos bloqueios, das crenças, das experiências, da cultura onde ela cresceu, foi inserida. Tem até uma história bem legal, vou falar rapidinho. Eu ouvi de um pastor, ele contando uma experiência de 2 netos. E um dos netos decidiu que ele era o crocodilo e o primo era o lagarto. Então, o crocodilo ia lá e batia no lagarto. E quando o lagarto vinha, ele dizia, não, você não pode bater em mim, você é um lagarto. Então, quem bate é o crocodilo. E aí, eles ficaram ali. E o avô ficou observando.
E pensando, né, não, olha a diferença de autoconhecimento e de identidade, né? Porque um conta uma mentira pro outro. Você é um lagarto, você vai apanhar de mim a vida toda que eu sou crocodilo. E ele acreditou? Acreditou naquela mentira. Porque uma mentira contada várias vezes para alguém se torna uma verdade dentro da pessoa. Sim. Então, tu perde a tua identidade, tu não sabe quem tu é de tanto... Tu ouviu, você não é boa, você é burra, você não vai estudar, você não vai ser nada, você não vai ter dinheiro, você não pode ter esse carro. E aí até que o neto, que era o lagarto, já tinha apanhado bastante, se revoltou e disse, não, eu não sou lagarto, eu também sou crocodilo. E foi para cima do outro. Né? E olha, Deus, ele é esse pai que ele dá uma identidade para nós e um destino. Vai, cresça. Porque ele fica na arquibancada da nossa vida querendo que a Pamela, ele fica torcendo por essas mulheres. E quando essas mulheres crescem, Deus está lá, né? Afinal, são todas recém-nascidas dele. São todas recém-nascidas. E apesar de meu pai, a nossa história ser de uma família muito humilde, que veio de um lugar muito humilde, meu pai não ter esse entendimento, ele fez o papel de Deus na minha vida, porque ele firmou a minha identidade e declarou o meu destino profeticamente. Ele disse, você fala bem, você é inteligente, você pode ser uma comunicadora, você pode influenciar pessoas. E eu abri aquela mala de identidade que meu pai firmou e pensei, foi assim que Deus me criou. Então, eu sou resposta para alguém, eu preciso ir e brilhar. Né? Sim, muito então, legal. isso é autoconhecimento, é tu não acreditar nas mentiras que te contaram, né? Ah, você é pobre, eu ouvi isso muitas vezes, você é negra, né? Não, eu não sou. Eu sou o que Deus me criou para ser e o que o meu pai terreno me disse que eu poderia ser. Tem uma pergunta que cabe aqui nessa tua... Vou aproveitar para fazer. Legal. A Margarete falou assim, como identificar que não formei a minha identidade? Eu acho que é quando a pessoa vai para esse lugar de vítima. Ou esse lugar pesado, que não é o Esse lugar lugar que pesado, flui, né? dela. Que tu não sabe dizer não, que tu fica lá... Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer. Eu uso até uma expressão assim, ó, gente, eu não sou oferecida, mas eu sou facinha. Eu não me ofereço, mas me chamou, já tô lá, entendeu? Então, eu acho que quando tu não tem essa leveza que a Silvia falou, é porque tu ainda não descobriu quem tu é. Mas uma coisa também, Margarete, se eu puder falar assim de todo o meu coração para ti, assim, e de um lugar, de uma pessoa que começou a fazer isso há pouco tempo, uns 2 anos para cá, é quando você formou a sua identidade, você olhou para os outros e não para dentro. Quando tu olhou para fora e tu não olhou para dentro, tu não tá na tua identidade certa, porque tu não enxergou o que a Margarete realmente Exatamente. veio fazer nesse O presente mundo. que tem na mala dela, né? E às vezes, presente. sinceramente, as pessoas querem algo muito grandioso, mas às vezes você vai ser uma super dona de casa, uma mãe, vai ser uma missionária, vai Tem ser milhares de histórias assim. tantas outras coisas que não uma influenciadora, blogueira, rica, milionária. Isso. E você vai tá tudo bem. entregar o seu melhor na sua identidade. Mas quando você olhar para o que tem de bom dentro de você e não olhar para o lado, para daí então formar a sua identidade. Eu acho que Eu queria falar uma Muito coisa para isso. Margarete também. Quem que era a Margarete quando ela era pequenininha? Quem era a Margarete criança? Que sonhava ser uma princesa. Você. A gente precisa aprender muito sobre isso, sobre identidade, sobre autoconhecimento com as crianças. Porque quando a gente é criança, a gente é pura essência. Meu Deus. Exatamente. Verdade. Né? Ao longo desse processo que a gente vai sendo educado, pode ser que a gente vá perdendo a nossa identidade, mas quando a gente era pequenininho, quando a gente era criança, a gente está mais perto de quem realmente a gente é. Que engraçado, tu falou, e agora eu dei uma viajada, assim, para a Pamela criança, assim, 5, 6, gente, 7, eu 8. amo falar sobre isso. Eu lembro de escrevendo em quadro negro e protegendo amiguinhas. Eu sempre fui a menina de proteger as amigas, porque eu sempre fui alta. Então, eu podia legal. enfrentar os meninos, por exemplo, né? Aham. Então, assim, hoje eu faço exatamente isso, porque eu dou lugar, voz, protejo mulheres. Verdade. E em relação a ensinar, é uma das coisas que eu também faço, que gosto muito. Realmente, foi uma belíssima reflexão. Lindo demais. Quando a menina é criança, quando a mulher é criança, ela sonha em ser
uma princesa. E ela não quer ser qualquer uma, ela quer ser a Cinderela. E o menino também, ele quer ser o herói, ele não quer ser qualquer um, ele quer ser o Homem-Aranha, ele quer ser o Batman. Ele quer, por quê? Porque essa é a nossa essência. Quando nós temos Ele não se contenta com pouco. Não, ele sonha alto. Exatamente. Porque ele sabe o potencial dele. E às vezes as experiências que a gente vai vivendo, elas vão bloqueando a nossa verdadeira identidade e matando quem somos de verdade, né? O meio em que vivemos, né? Exatamente, A família, exatamente. o ambiente, a igreja. A igreja, a todos escola, esses ambientes. Tudo isso vai, de uma certa forma, Eu gosto... moldando, né, ali. Exatamente, Silvia. Eu gosto de uma frase. Quando você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. É muito Exatamente. importante tu saber quem tu é. Acabou, eu sou essa pessoa e não vou ser quem ninguém quer. Não vou me comparar, não vou olhar para o lado, vou viver aquilo que Deus me criou. Já que tu tá com a fala, Tati, eu vou te fazer uma pergunta que a Aira Costa fez. Pergunta pra Ali em quem ela se inspira para se vestir. São tantas mulheres hoje que nos inspiram com essa rede social aí, né, gente? Não tem uma referência só, Eu não né? tenho. Eu acho que cada dia tu acorda e diz, hoje eu vou de azul e verde. Pois é, ela hoje tá assim impactante, para dizer o mínimo. Mas eu pensei, eu vou nas mulheres uou. Exatamente. A gente tem algumas outras perguntas, algumas a gente já respondeu, tipo assim, autoconhecimento tem a ver com Deus? A gente falou muito, né? Eu acho que eu vou... A Cris, ela fez uma pergunta aqui. Só deixa eu achar no meio de todas essas... Tá. Ela pergunta uma coisa que a gente falou, né? Saber quem somos nos leva a ocupar realização pessoal. Porque eu acho que tem muito a ver com o que tu acabou de refletir, né? Sobre... Vai te levar para o teu destino. Tu abre a mala, a Pamela tem isso, isso, isso na mala. Então a Pamela vai chegar no lugar dela. É o destino profético, é aquilo que Deus te criou para viver. Eu acredito nisso. Tem várias outras perguntas que elas se repetem um pouco e falam um pouco sobre assim, saber quem somos faz diferença em nosso meio. E daí aqui eu acho que é o que a gente falou até então, né? A diferença maior vai fazer porque você vai estar onde você brilha, né? Então você realmente vai poder usar o seu potencial. Não, eu sei que eu sou uma boa comunicadora, então eu vou usar isso a meu favor, né? Talvez eu não sou uma boa ouvinte, né? Eu sou uma pessoa que não tem muita paciência, que a pessoa está falando, eu quero, vamos, bora que eu não tenho. Então, talvez você não vai poder ir para esse caminho. Pode trabalhar, ok, mas assim, entender onde você brilha para a diferença vai refletir no externo, mas quando você olha para dentro, enxerga o que é potencial, você se coloca no meio que te faz ser mais produtiva, né? Então, tu vai estar no meio de pessoas, tu vai ser a terapeuta e abandonar uma carreira que não fazia mais sentido, tu vai ser 22 anos pastora, que deve ser um desafio, porque, né, tu tem que todo dia lembrar o porquê da sua fé, né, o porquê desse trabalho. E quando ele começa a ser reconhecido? Será que é desde sempre? Será que, né? Então cada um tem o seu desafio. A gente Cuidar da outra sem esquecer de cuidar de si. Volta lá para o começo, né? Como é fácil a gente olhar hoje em volta e olhar todas as fortalezas das pessoas e comparar com as nossas fraquezas, né? E não potencializar o que é de lindo dentro da gente. Tem uma frase, tu estava falando, Pamela, e eu estava lembrando. E eu queria, né, dividir aqui, porque eu acredito que vai ajudar muitas mulheres também a refletir sobre isso. Se a gente for julgar o peixe pela capacidade que ele tem de voar, a gente vai achar que ele é um incapaz, né? Mas não, ele não nasceu para voar. Então, a gente precisa também olhar para si e se perceber, né? Será que eu sou um peixe? Será que eu sou um passarinho? Quais são as minhas individualidades, né? Para a gente não se julgar também de um jeito avassalador, assim, né? Porque a gente sofre também com essas comparações, com esses julgamentos. Então, quando a gente entende quem a gente é, as capacidades que a gente tem, as fragilidades que a gente possui, é muito mais fácil saber aonde a gente vai brilhar, onde a gente vai florescer, né? E daí, fazendo um gancho aqui,
Hoje a Paty chegou aqui super emocionada, dizendo, eu estou muito feliz de Legal. estar aqui. E eu acho que aqui passa por isso, né? Eu sei quem eu sou, mas eu também me desafio, né? Eu não faço corpo mole com a minha vida, eu não me economizo, porque não vai ser fácil, não é porque é onde você brilha que está tudo pronto. O caminho está ali para ser trilhado, né? Então, hoje as mulheres que estão aqui, eu estava comentando isso com elas, né? Elas estão aqui porque elas se prontificaram, né? Quando eu convidei para a mesa, não avaliei se a história de uma seria melhor do que a história da outra. Mas eu entendo que dentro do que vocês fazem, todas falam sobre autoconhecimento de alguma forma, né? Sim. E talvez trazer uma mesa para juntar esse debate era mais importante do que olhar quantos 1000 seguidores cada uma tem. Sim. E, né, e impactar nisso. Então, eu acho que se conhecer, mas a partir dali, né, a partir de onde eu sei, eu me conheço, não fazer corpo mole, né? Entender que a vida tá ali, mas você precisa arregaçar ali as manguinhas e ir lá comentar, falar com a Pamela, olha, eu tô aqui, me dá uma oportunidade, vamos conversar, eu faço isso, faço aquilo, né? Se colocar à disposição e servir primeiro, né? Porque antes de pedir algo, a gente dá algo. Realmente, assim, eu fiquei muito emocionada com esse convite, porque tá sentada aqui nessa mesa com tantas mulheres que inspiram outras mulheres, que proporcionam autoconhecimento para outras mulheres. Tudo que a gente está fazendo aqui, alguém vai escutar e alguém vai se autoconhecer. E nesse momento são 12 países. Olha só. Tá vendo como eu tenho razão de estar emocionada? Lembrando que o Brasil é o terceiro que mais consome podcast. Nós somos o terceiro país que mais consome podcast. Eu vi lá. E nós, o Mulheres UOL, nós fomos escutadas em 12 países diferentes. A gente é escutado... É bem legal, porque dá para ver até o bairro que a pessoa escutou. E daí eu faço um trabalho assim, porque eu entro naquilo e fico olhando, né? Porque para mim é super, nossa, essa voz que talvez, sei lá, nunca chegaria na Suíça, na Holanda, na Nigéria e nos Estados Unidos, ela tá indo lá e às vezes conversando com um coração que precisa daquilo naquele momento, né? Então, ter um lugar onde a tua voz seja o holofote, onde você possa mesclar esse conhecimento e aqui não seja julgado se a tua grama é verde o suficiente para estar aqui. Lindo. Né? Então, eu acho que essa é a função do Mulheres UOL. E a única coisa que eu espero de vocês é que vocês nos ajudem a chegar cada vez mais longe. Uau! Né? Vai ser um prazer. Porque impulsionar. do que adianta a gente deixar aqui, né? A Sim. gente pode levar para muitos lugares, né? E para isso vem o trabalho, né? Para isso vem eu não me economizar, eu realmente entender, cara, tenho essa oportunidade aqui, a Paty... A gente falou várias vezes na rede social, não foi só uma. Não, foi um relacionamento que a gente Exatamente. criou. Que legal. Então, assim, a Silvia, eu já conhecia ela. A Pan conversou várias vezes comigo, me mandou, tem a Tati e tal. E daí, então, às vezes a gente quer as coisas tão imediatamente, né? Eu quero me conhecer, mas eu quero hoje. Quero saber quem eu sou, para onde eu vou, eu quero saber tudo. Agora, né? Tudo tem a sua... Calma, porque assim, é difícil, principalmente se você tem entre 20 e 29 anos, é difícil ter calma. Agora, se você já tem entre 29 e mais, né, você já sabe que... E quanto mais idade, eu acho que mais calma a gente tem. E hoje eu fico pensando, assim, como maturidade não é algo que se ensina. É vivência, tu tem que passar por aquilo ali para te poder parar e começar assim a ter mais paciência consigo mesmo, né? A olhar assim, poxa, a Pamela de 30 anos ainda não tem tudo que a Pamela de 20 achava que ela ia ter, né? E a Pamela de 20 achava que 30 era muito velho, hoje eu já tô achando jovem já. Então tudo Nem me diz uma coisa dessa, que eu tô com 44. E uma coisa que tu falou, Pamela, que eu acho que é muito importante a gente falar também desse imediatismo, né? Que as pessoas querem, mas quem eu sou? Eu quero saber quem eu sou. Aquele vizinho do WhatsApp azul agora, trouxe isso, guria. E muitas deixa as pessoas vezes... nervosas.
Muitas Imediatismo. vezes as pessoas precisam viver, passar por experiências que elas não vão gostar, que elas vão identificar que não vai ser aquilo que elas querem, para poder se conhecer mais, né? Como que a gente se conhece? Como que a gente sabe das coisas que a gente não gosta? Passando por experiências que a gente teve e que a gente pôde se perceber que ali não é o nosso lugar. Né? Então, isso é importante também Quero pro ir autoconhecimento. numa consulta com a terapeuta. E resolver tudo. Quero resolver tudo. Quero Sim. sair de lá plena, feliz, Pamela. sem problemas. Resolver as questões de uma vida inteira, né? Exatamente. As mulheres me procuram muito pedindo oração, né? Ora por mim. A porção mágica, exatamente, quando elas não oram por ela. E eu falo muito sobre isso, até tem um projeto que vai nascer aí sobre realmente tu se relacionar com Deus, tu orar e tu receber as tuas respostas, não ser uma Maria vai com as outras, né? Porque quando tu ouve Deus, tu não vai atrás de ninguém, tu vai atrás da voz dele, daquilo que ele tem para ti. E as pessoas procuram muito a gente pedindo orações, né? Ora por mim, porque eu preciso de um milagre, mas a pessoa não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. E é exatamente esse processo que vai trazer autoconhecimento e maturidade. E a pessoa não Isso se é orgânico. E ela não se responsabiliza nem pela sua oração. Não. Coloca na mão do outro aquilo que era para ela E fazer ela para ela não quer mesma. passar pelo processo. Não né? quer, as Eu pessoas não não quero querem passar viver. pela dor. Eu vou contar rapidinho aqui uma história que eu passei, né? Eu trabalhei durante 18 anos em uma empresa de pavimentação asfáltica, era gerente administrativo. Ali eu me moldei a empresa, né? A Silvia ali era a Silvia Sargentona, a Silvia que mandava, que tinha que ser do jeito dela. Entre 2015 e 2016, o meu irmão passou por um câncer de garganta bem complicado. E eu acompanhei todo o processo, né? Eu vivia entre o hospital e a empresa, eu me virava nos 30, né? Para estar sempre próxima dele. Em 2017, ele faleceu. E ali, eu acordei para a vida. Eu disse, essa aqui não é a Silvia. A Silvia não é assim. Existe uma Silvia lá de trás. Daí eu comecei a olhar para a Silvia criança. A Silvia meiga, a Silvia que gostava de conversar com as pessoas, a Silvia que não brigava. Não é a Silvia que aceitava tudo. Daí, a partir dali, eu aprendi a dizer não também, né? Porque até então a Silvia dizia sim para todo mundo. Então eu entrei num processo mais profundo de realmente me conhecer. Mas o que eu gosto? Eu não sabia nem o que eu gostava realmente os lugares que eu gostava de frequentar, de comer, aquela história que nós contamos no início, né? Então, hoje eu falo para as pessoas, às vezes a gente é uma pena, né, ter que passar pela dor, né? Aquela questão do ou é pelo amor ou é pela dor. E às vezes a gente tem que passar pela dor. Mas olha aquele processo com outros olhos, né? Porque daquela dor, daquela situação, tem algo de bom. Sempre tem. E te trouxe até aqui. Sim, As experiências que vivemos nos tornaram a mulher que somos hoje. E daí, às vezes, a questão da autorresponsabilidade. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Mas por que não eu? O que eu precisava aprender com tudo isso? Eu ouvi isso de uma mulher que teve uma gestação de um bebê que foi diagnosticado, já que ele era incompatível com a vida a partir dos 4 meses. E daí, quando você é mãe de um recém-nascido, e daí tem uma mulher que passou por toda uma gestação, ela pariu aquele filho e ela sabia desde os 4 meses que aquele bebê não ia sobreviver, tu entende o que é. Quando ela falou essa frase que tu falou pra mim, assim, eu fiquei me perguntando por muito tempo. Eu só lembro desse podcast já dá vontade de chorar. Ela falou assim, ela falou por muito tempo assim, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus me deixou ter toda essa gestação? E quando ela nasceu e quando ela passou por aquele processo e que ela viu a filha dela, ela disse assim, por que não eu? Só eu deveria ter tido, né? Eu deveria ter sido realmente a mãe dela por esse período e acolhido toda essa história que ela teve aqui, que foi até esse momento, né? Então, realmente, o problema, o difícil é a gente chegar nesse estágio, né? Do porquê não eu. Exatamente. E aceitar as adversidades. Histórias difíceis de viver são boas de ser contadas. Pode ver. E histórias fáceis de viver, elas são chatas de ser contadas. Não tem graça. Se eu chegar aqui e começar a contar para vocês como é que foram as minhas férias,
Vocês vão aguentar até o 3º dia. Depois vocês vão dizer, chutice, essa mulher aqui só falando o que ela viu. Mas quando tu começa a contar uma história de dor, que foi difícil viver, que tu superou e que tu se tornou uma voz para ajudar outras mulheres, daí tu percebe que as histórias difíceis de viver, elas realmente são boas de ser contadas e vão ajudar. É que constrói o teu caráter, o teu espírito, Exatamente. te fortalece Que torna a gente quem somos. naquela fé decidida, né? Que é aquela fé que você acredita, mesmo que tudo vá contra, que todas as alternativas parecem, não, isso aqui não vai funcionar, mas eu decidi acreditar. Sim. Mulheres, quero dizer que a gente passou um pouquinho do nosso tempo. Ai, meu Deus. Mas eu agradeço muito. Eu acho que ao final a gente chegou, pelo menos, um pouco mais perto do que é esse tal de autoconhecimento, né? Sim. Que é o olhar para dentro e o se perceber, né? E o olhar para dentro funciona diferente para cada uma das pessoas. Ele não tem aqui uma receita, faça isso aqui todos os dias por 5, não vai funcionar, né? É isso, né? Silenciar o que é externo e ouvir aquela voz sua, né, de dentro. Perceber quantos sims você dá, mas lá no fundo era não. Quantas vezes você vai para um trabalho e você não curte. Quantas vezes você pensou em engravidar, sendo que não é uma coisa que está na sua cabeça, não é uma coisa que palpita o seu coração, mas parece que todo mundo faz, então eu vou fazer também. Então, né, e começar a escutar essa vozinha que fala. A gente aqui deixa ela num volume muito baixo. E às vezes a gente tem que dar uma aumentadinha nesse volume. Quero agradecer. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Vamos dar as mãozinhas aí. E até o próximo podcast. Até. Gratidão.